Oiê, tudo bom? Eu sou a Sheila, esse é a Lua Sheila e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre como a escrita pode ajudar você a ter mais autonomia emocional e espiritual. Sabe quando a gente ouve uma história e aí a gente se identifica com o personagem? E a partir do momento que a gente se identificou com o personagem, de repente parece que tudo que acontece com ele acontece com a gente? A gente não é o personagem, mas a gente tem algo em comum com ele que faz com que a gente compartilhe a experiência dele. Na verdade, tem algumas portas na pele que conecta a minha experiência e a sua. E a partir dessas portas, a gente se relaciona. Quando a gente escreve, o que acontece é um movimento contrário. Ao invés da gente se identificar com a história de outra pessoa, a gente se desidentifica da nossa própria história. A gente pega aquilo que parece, por um segundo, toma todo o nosso ser. A gente parece que é a raiva, a gente sente que é a própria tristeza. Parecemos a própria encarnação da paixão. E aí a gente escreve e de repente parece que não é mais tão nosso. A gente consegue, quando a gente escreve, olhar nos olhos de algo que parecia ser parte da gente. Se eu tô observando, então como é que isso que eu tô observando também faz parte de mim? É aí que tá, não faz. Quando a gente escreve, a gente percebe que aquilo que tá diante da gente não é a gente, não faz parte de quem a gente é. Era algo que estava atravessando a gente. E esse processo de desidentificação é muito poderoso porque justamente fortalece esse observador, essa capacidade que a gente tem de perceber que as emoções estão acontecendo na gente, mas que nós não somos as emoções. Nós não somos a raiva, não somos a tristeza, não somos a paixão. Esse também é o exercício da meditação, né? Quando a gente medita, a gente se coloca num lugar de observador da gente mesmo. Então a gente se retira desse espaço mais amplo, se coloca aqui, presente, na gente. E aí a gente começa a observar o que está em volta, as frentes frias e as frentes quentes de emoções que vão passando, as memórias, as histórias, todas essas criaturas que vão habitando o nosso espaço em torno, mas não o nosso espaço essencial. A gente, quando começa a meditar, vê passar histórias nossas, histórias de família, histórias mais antigas, histórias de alma, lugares e coisas que a gente nem imaginava que estavam povoando esse nosso espaço. E é como se essas histórias, imagine que essas histórias são criaturas vivas que estão procurando um lugar no seu corpo para habitar, para entrar e aí de repente tocar a partir de você a vida. Essas criaturas, elas correm ao redor de você nem sabe de onde vem. Às vezes você fala coisas que você não falaria, que você sente que não são você. Às vezes você vai escrever e vê alguma história que não é sua. Eu tô dizendo aqui criaturas basicamente porque quando a gente personifica, quando a gente imagina como uma criatura, fica mais fácil de entender que essas histórias, elas têm vontade própria, que essas histórias, elas querem chegar em algum lugar tanto quanto você. Mas você também pode pensar em forças, em tendências arquetípicas, você pode pensar em coisas que estão povoando ali, inconsciente coletivo, seu inconsciente. Você pode pensar no que você quiser, mas desde que você entenda a força que essas forças têm. É importante você perceber que todos esses humores, essas emoções, essas histórias, essas criaturas correm ao redor de você, mas elas não são você. Por exemplo, quando a gente está num lugar que tem uma energia esquisita, a gente de repente fica mais para baixo, ou quando a gente encontra uma pessoa energizante, a gente fica um pouco mais para cima. De alguma forma, o campo dessas pessoas ou desse lugar entrou no nosso campo e contaminou a gente. Nesse processo de contaminação, mostra que tem uma parte nossa que é compartilhada, que não somos nós, mas que a gente de alguma forma usufrui no processo de viver, de estar vivo nesse mundo. E aí você perceber que tem partes de você, partes do seu terreno, que não são você propriamente, mas que são um espaço à disposição de outras forças. Perceber que essas histórias, essas emoções habitam esse lugar, essa extensão de você é muito poderoso, porque aí você consegue entrar num processo de se autoconhecer e entender o que é seu e o que não é seu, o que é você propriamente e o que é esse espaço de contaminação. Quando você quer uma coisa realmente ou quando você está à mercê ali do desejo da sociedade, do desejo de outra pessoa, quando você sonha um sonho que é seu mesmo ou um sonho que não é seu, que passou por ali, que por algum motivo grudou nessa sua teia e aí te contaminou. Mas por trás de tudo isso, por trás dessa teia, desse espaço, desse terreno, tem você observando a sua essência, a sua verdade, a sua alma, como você quiser chamar. Tem alguma coisa que se mantém. Essa coisa que se mantém, ela observa todo o resto acontecendo. Por isso, fortalecer esse lugar do observador, conseguir perceber que você é diferente de tudo isso que passa em torno de você, te dá autonomia espiritual e emocional. Emocional porque se a gente ficar à mercê de todas as emoções que passam por essa nossa teia, à mercê, por exemplo, de como as coisas estão acontecendo na sua casa, no seu país, nesse mundo, a gente não consegue viver nem um segundo mais.
É lógico que tem pessoas mais e menos porosas, né? Então depende muito de como você é, de como você sente as coisas. Se a gente não consegue fortalecer esse centro nosso, se a gente não consegue perceber quem a gente é jogado como uma tinta em outras tintas, e aí a gente começa a se misturar ali com a realidade do mundo, a realidade que tá em torno da gente, a realidade política do nosso país, por exemplo. Eu sou essa pessoa. Eu tive que fazer um movimento assim de busca mesmo, de autonomia espiritual e emocional, para não ser tomada por todas essas emoções que vêm como uma avalanche mesmo, uma tsunami, e me fazem esquecer quem eu realmente sou, como eu realmente sinto, como é que eu realmente estou vivendo essas coisas. E passava então a ter uma experiência que não era uma experiência minha, era uma experiência de diluição, assim. Eu tava simplesmente jogada na água, entre outras águas, perdida de quem eu era e incapaz de tomar uma atitude na direção de cuidar de mim, na direção de realmente fazer alguma coisa. Uma certa autonomia nesse espaço seu, entender o que é você e o que está em torno de você é muito poderoso, justamente para você poder ter opção, né? Para que as coisas não te invadam simplesmente porque você não consegue contê-las, para que elas te invadam quando você quer. Afinal de contas, tem algo muito sedutor, muito poderoso em ser tomado por uma história, né? O processo de inspiração é ser tomado, é um processo de repente, dar corpo para uma história vir para o mundo, dar corpo para uma arte vir para o mundo, para uma criação vir para o mundo. Então é muito poderoso. Você se conecta diretamente, você se torna canal para uma fonte criativa muito, muito, muito poderosa. Tem alguma coisa muito especial em você trazer algo para a vida, você trazer algo para se expressar na vida. É uma espécie de libertação mesmo, de encantamento de algo. Mas esse encantamento não requer o nosso sacrifício. Às vezes a gente pensa que a gente precisa dar todo o nosso corpo e alma para aquele projeto, para aquela coisa, quando na verdade a gente precisa ficar mais forte, mais consciente, mais autônomo. Não precisa ser a experiência de uma criação tomando o nosso corpo para sempre, jogando a gente no chão como goma de mascar e indo embora. A gente pode muito bem viver uma história, viver uma criação, dar corpo para ela e depois tomar nosso corpo de volta. Então deixa de ser uma experiência de se perder num lugar agressivo, né? Um lugar que não tem espaço para você, para quem você é, e passa a ser uma experiência em que quem você é, o que você vive, só transforma esse processo em algo ainda mais poderoso. Você se conecta com essa força, mas essa força ela não acaba com você. Ela não te extermina, ela não precisa te exterminar, porque você tá forte. Você consegue abrigar essa força sem desaparecer. Você consegue ser o corpo para essa força e, no entanto, continuar ali como um observador atrás, fortalecido. Essa experiência fica mais bonita tanto para você quanto para aquilo que você traz para o mundo. Pode ser um acordo para vocês duas, a sua história nascendo, tocando a vida, e você renascendo, porque ninguém é atravessado por uma história e sai ileso. O que vocês acham? Como é que vocês sentem? Como é que vocês criam? Como é que vocês negociam com essas forças criadoras? Me conta aqui nos comentários.